A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí do outro lado já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, no interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje estudaremos mais uma aula da Revista dos Jovens. A lição de número 12, ela tem como título Autenticidade e Paciência. E dentro dessa lição, nós aprenderemos muitas coisas importantes para essa semana, para você ministrar aí na sua classe. Então, antes de nós iniciarmos o nosso vídeo, 3 pedidos importantes que são essenciais para o nosso canal. Aquele like do céu, aquele like abençoado que tem nos ajudado muito. Também não deixe de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você conhece, com o grupo do WhatsApp, também com o grupo do Facebook. Nos ajude. E também deixe aí o seu comentário, isso é muito importante. Mais um lembrete muito importante, um lembrete de extrema importância. A partir do próximo trimestre, nós estaremos iniciando a nossa plataforma que terá como nome Kit da Escola Dominical. Nós estaremos inaugurando ela 2 semanas antes da primeira aula dos adultos, que é essa revista muito bonita aqui, que vai falar sobre E o Verbo se fez carne. Então, 2 semanas antes, essa plataforma já estará ativa e você pode ir lá comprar o pacote que estará disponível. Vai ter conteúdos sobre a aula, conteúdos sobre o trimestre, infogramas, slides editáveis, que isso é muito importante, slides profissionais, né? Aquele slide bem bonito para você trabalhar ele. Isso vai ser muito importante, fora outros conteúdos que vai ter lá também, como videoaulas, também a questão de alguns cursos que nós vamos disponibilizar na plataforma. Então, essa plataforma Kit da Escola Dominical, ela vai ser uma bênção para a sua vida, ok? Lição de número 12, autenticidade e paciência. Já que eu tomei um pouquinho do seu tempo, da sua paciência, vamos aqui para a nossa aula. O texto principal vai dizer o seguinte, Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. A espera com paciência é no Senhor. E Ele, porque eu esperei através dele, por causa dele, ele se inclinou para mim, porque é eu que estou esperando com paciência. Ele se inclina e ouve o quê? O meu clamor. Então existe uma reciprocidade ao qual você espera com paciência, ele se inclina e ouve o nosso clamor. Essa reciprocidade é muito importante. O crente deve ser paciente até a vinda do Senhor. Quando seremos recompensados por ele? Então, o resumo da lição traz esse ponto bastante importante. Os nossos objetivos são bem específicos. Nós vamos conscientizar os nossos alunos concernente aos males da impaciência. Iremos também conscientizá-los e fazê-los compreender os benefícios também da paciência e mostrar a eles a diferença entre a paciência e o imediatismo que nós vivemos nesse presente século. A interação vai trazer justamente isso, que a impaciência, ela carrega com si frustração, carrega ansiedade, deterioração dos relacionamentos, e a paciência, por outro lado, ela fortalece espiritualmente, promovendo relações saudáveis e paz interior. Então, esse ponto é muito interessante, nós vamos trabalhar dentro do texto. Na orientação pedagógica, o autor da revista deixa muito bem claro que
quando você estiver de frente da sua classe nesse domingo, você vai perguntar para eles em primeiro plano: o que é paciência? Ouça-os com muita atenção e explique aquilo que Tiago está falando, que Tiago fala a respeito do retorno de Cristo como algo próximo. Cristo virá como juiz para punir os ímpios, recompensar e resgatar todos aqueles que sofrem, todos aqueles que esperam, tá bom? Então, esse tema, ele fala sobre a providência soberana de Deus, isso é fato. O capítulo 5, que nós vamos abordar, que é uma sequência da última aula, até o versículo 12, que vai do 7 ao 12, fala justamente dessa providência soberana de Deus, que é aplicada aos cristãos. Deus finalmente castigará os pecadores não perdoados. E assim, Deus, no tempo certo, vai recompensar o fiel seguidor de Cristo. Então, nós vamos trabalhar esse tema bastante importante, ok? Tiago, capítulo 5, versículo 7 ao 12, e nós vamos trabalhar ele dentro do corpo do texto, então, por isso que eu não vou ler. Lembrando que, já como nós vamos tratar a paciência, na verdade, quando você olha ali o termo aplicado dentro do seu texto, que foi escrito, obviamente, em grego, indica uma paciência persistente e ativa. Percebam isso, que a paciência não é somente esperar, aguardar, somente ficar prostrado. Não, aqui é diferente. A paciência é algo que persiste, é algo ativo e não uma resistência passiva, ao ponto da pessoa falar assim: não, se eu estou procurando emprego, então eu vou ficar dentro de casa e Jesus vai abrir o céu e as coisas vão acontecer. Não é isso que o autor está querendo dizer. É uma paciência persistente e ativa. Frise isso muito bem para os seus alunos, para que eles não possam compreender a paciência no seu sentido passivo, ok? Na nossa introdução, o autor vai dizer, em um mundo cada vez mais acelerado e impaciente, a virtude da paciência se torna uma qualidade inestimável. O texto de Tiago vai nos desafiar a adotar uma atitude de paciência persistente. E os males da paciência, da impaciência, que nós vamos abordar também, é algo destrutível, comparado com os benefícios da paciência e o contraste entre a paciência e o imediatismo. Então, o autor, nessa introdução, deixa eu pôr esse coisa para cá, porque eu mexo muito com a mão. Esse tema, paciência, ele é muito importante, porque ele vai desvendar vários pontos que nós tínhamos aí como por certo, e não é, tá bom? Então vamos lá. Os males da paciência. Essa aula, irmãos, eu realmente fiquei surpreendido. Essa aula é um conteúdo que cada palavra poderia ser estudada. Cada palavra que o autor colocou. Ele foi muito feliz. Ele encaixou cada ponto. Parece que tinha um psicólogo do lado dele ajudando a fazer essa aula, porque além de ser bíblica, ela é muito intuitiva. Ela é muito convincente. Ou seja, ela é uma aula que traz aí uma abordagem muito completa, insuficiente para mim trazê-la em 40, 45 minutos, aquilo que realmente o autor queria nos mostrar. Então nós vamos aqui mergulhar dentro dessa lição e nós vamos ver coisas realmente maravilhosas, e muitos pontos aqui, infelizmente, acabam não ficando para trás, mas você vai abordar em sala de aula se achar importante. Frustração e ansiedade. O versículo 7
inicia o capítulo 5 da nossa lição. Aqui ele vai falar que a impaciência, ela gera frustrações e ansiedade, que levam o ser humano a tomar decisões que muitas das vezes são precipitadas sem pensar, sem analisar, sem refletir. São ações também que o autor deixa claro, impulsivas, que geram reações agressivas, que geram reações que podem ser prejudiciais tanto a quem fala quanto a quem escuta e ouve. Então, reagir sem a devida reflexão justamente vai resultar em erros que poderiam sim ser evitados. Então, quando eu falo da impaciência, levando em consideração essa frustração, é justamente isso. A pessoa ela é tão impaciente para fazer as coisas que quando ela começa, ela não consegue terminar. Ela não consegue chegar até o meio do caminho. Ela acha que tudo vai acontecer no tempo dela, da maneira em que ela queria que acontecesse, e não é assim. Eu me lembro muito bem na primeira aula do meu canal, pegando isso como um exemplo bem simples, que eu achei que ia decolar. Ia de uma noite para um dia, me esforcei, me empenhei, continuo fazendo isso, mas a ideia de que não acontece do jeito que nós pensamos. O canal ele toma uma proporção orgânica, não forçada, e daí as pessoas vão aceitando, vão admitindo, vão reconhecendo, vão acreditando, vão confiando e vão se inscrevendo. E assim a gente vai com toda a paciência, já vamos aí para 3 anos, e não é fácil crescer numa plataforma como o YouTube, que tem grandes homens de Deus que ministram aula, grandes canais de EBD que fazem aí verdadeiros ensinos, bons ensinos, na verdade. E a gente está no meio disso. Então, é importante a gente entender essa questão da paciência. Tudo tem o seu tempo determinado. Então, no versículo 7, o ponto de reflexão aqui é: vinda o Senhor, enquanto isso, nós, como seres humanos, na expectativa da sua volta, devemos exercer a virtude da paciência. O autor começa a falar que nós devemos ser pacientes concernente à vinda do Senhor. Aí, quando nós falamos da vinda do Senhor, nós estamos falando de algo mágico, de algo misterioso, de algo que vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Mas enquanto isso não acontece, o autor nos dá um exemplo do lavrador que está no seu cotidiano, está na sua vida particular, está no seu dia a dia. O Tiago vai usar, não, peraí, enquanto Jesus não voltar, você tem que ter paciência. E o exemplo do típico lavrador nos traz essa ideia. Por quê? Esse típico lavrador, mencionado no versículo 7, ele é aquela pessoa que semeia. É uma parte que exige de nós muitos esforços, muita dedicação, muita força de vontade, muita energia, para que depois ele espere, segundo o texto, a chuva temporã, que no caso é as chuvas de outono, para as chuvas de outubro, para o final de outubro. Então ele faz a sua semeadura no período do outono, para que a chuva temporã caia logo em seguida, para irrigar essa terra que foi plantada, que foi revolvida, para depois ele, no final de outubro, que é a chuva seródia, para que ele possa esperar essa chuva que vai acontecer antes da sua colheita, para assim amadurecer os seus frutos, e assim, quando chegar posteriormente a sua colheita, ele possa aí ter um bom rendimento. Então ele recebe essa chuva seródia, que é a chuva da primavera, em março e abril, pouco antes de estar maduro. Então percebam que a razão da paciência é
relacionado à esperança de bons frutos. Então, será que nós temos essa mesma esperança, essa mesma expectativa concernente à vinda do Senhor? Então, se nós não temos paciência com aquilo que está em volta de nós, imagine com a volta do Senhor. Então, o versículo 8 é muito claro: sede pacientes, fortalecei-vos o vosso coração. Então, aqui o autor vai tratar essa questão e vai dizer que a constante pressa, necessidade, gera resultados imediatos e cria um ambiente de estresse, ou seja, quando há constante pressa, quando há constante necessidade, os resultados imediatos que nós esperamos criam dentro de nós e em volta de nós um ambiente insatisfatório, um ambiente de estresse. Isso serve tanto para a nossa vida conjugal, no caso, você está falando para jovens, a relação entre namorados, entre noivos e também entre famílias. Então, essa pressa, ela atrapalha muitos aspectos da nossa vida. Então, o autor fala sobre o cultivo de um espírito calmo e confiante. É isso que nós devemos exercitar. Um espírito calmo, confiante, que lide com as situações da vida de maneira equilibrada e de maneira saudável. Ou seja, eu vou me preocupar e é natural que se preocupe. Eu vou me estressar e é natural que se estresse. Eu vou ficar nervoso. É natural que se fique nervoso. Eu vou me alegrar. Eu vou me entristecer. É normal que isso aconteça porque é do ser humano, é intrínseco do ser humano. Mas o autor está nos dizendo que esses sentimentos que nós temos, eles devem ser o quê? Eles devem ser equilibrados e saudáveis. Se eles sobem um nível acima, ele torna toda a minha mente doente, ele consegue transformar o meu corpo em um poço de doença e essas doenças começarão a aparecer. O estresse vai afetar o coração, vai afetar a mente, enfim, vai trazer graves problemas, tá bom? Então, essa paciência, ela é uma virtude. Paciência é uma virtude. Paciência é perseverança. A perseverança é continuar tentando, mesmo não sendo como o esperado. Paciência é sabedoria. Por que paciência é sabedoria? Porque é saber que as coisas levam tempo, e às vezes muito tempo, para se desenvolver. Então, essa paciência, que é perseverança e que é sabedoria, ela também é esperança. A sabedoria é esperança. Por que, irmão Adriano? Porque ela acredita que a situação vai melhorar. Então, se nós temos sabedoria, inteligência e nós temos paciência, pode ter certeza, nós acreditamos que as coisas vão melhorar. Ela é essencial, como foi dito aqui, aos relacionamentos, ou seja, relacionamentos mais fortes, mais duradouros, mais eficazes, mais amigos. Eu tenho também uma questão da paciência que ela é essencial para o trabalho, ou seja, ela é fundamental para alcançar metas e objetivos. Também ela é essencial para o crescimento pessoal do indivíduo, ou seja, permite que aprendamos com os erros e desenvolvamos como cristãos e pessoas. Então, isso é muito importante falar sobre paciência. Vamos lá. Relações deterioradas. Quando não temos paciência, o autor fala que nós podemos causar uma falta de compreensão nessa relação de amizade, nós podemos ter também uma falta de empatia, nós podemos criar barreiras na comunicação, nós podemos criar
barreiras no nosso convívio, nos fechamos por causa dessa impaciência. E o autor colocou uma palavra aqui que é muito chave dentro desse ponto, que é a incapacidade. O que é a incapacidade? A incapacidade, ela impacta diretamente a qualidade de vida da pessoa. Por quê? Porque a incapacidade, ela vai tirar a autonomia da pessoa, porque a autonomia é a capacidade de realizar atividades comuns do dia a dia, então ela não acredita nem nela mesma, então nós temos que tirar isso dos nossos alunos. A incapacidade, ela tira a nossa independência, ou seja, que é a capacidade de viver de forma solo, de forma independente. Ou seja, eu preciso buscar os meus objetivos, eu preciso alcançar os meus objetivos, eu preciso, com a graça, com a ajuda de Deus, buscar a minha independência. E a incapacidade também, ela tira os nossos relacionamentos. Por quê? Porque relacionamento fala da capacidade de manter. Então, quando eu falo que eu sou incapaz de manter um relacionamento, eu sou capaz de manter um relacionamento dentro de casa, eu não consigo lidar com eles, e também fora de casa com os meus amigos. Então, causa uma incapacidade relacional. Outra coisa também que impacta a questão da incapacidade é no emprego. A pessoa, ela se sente incapacitada e ela não é capaz de trabalhar e de manter um emprego devido a muitos problemas. Então, quando estamos impacientes, tendemos a interromper os outros e não ouvir atentamente. Trabalhar essa questão do ouvir atentamente é muito importante. Por quê? Às vezes os ruídos que interferem aí entre uma comunicação e outra pode causar interferência, ou seja, a falta de comunicação ou a comunicação exagerada pode causar ruídos, e esses ruídos interferem na compreensão e no entendimento daquilo que o outro está falando. Então, a questão de ser impaciente fala muito sobre a emoção. Eu sou impaciente. Que área que está atingindo a minha vida? As emoções. Por que as emoções, irmão Adriano? Porque é uma característica, é caracterizada, né, por uma sensação de frustração, irritabilidade e ansiedade. Isso tudo pode ser indícios de falta de impaciência, ou seja, a impaciência é fruto dessa irritabilidade, ansiedade e frustração interna. Amém, meus irmãos? Então, aqui foi um ponto muito importante que nós abordamos. O subtópico 3, a perda de fé e esperança. A impaciência também pode minar a nossa fé e a esperança quando esperamos por respostas ou soluções imediatas. Então, aqui o autor tratou sobre um ponto interessante. Quando nós falamos sobre paciência, e o autor está deixando bem claro isso, nós estamos esperando de forma tão incisa que isso vai acontecer, que determinada coisa vai acontecer, e não acontece. E essa impaciência nossa nos faz perder a fé e a esperança naquilo que nós estamos buscando ou naquilo que nós estamos querendo alcançar, causando grandes frustrações, porque queremos respostas rápidas e queremos também soluções imediatas. E isso, quando não acontece, causa dentro de nós muitas dúvidas. Imagine você que é casado, que está ministrando aula da EBD para os seus alunos, ou você que é solteiro e está também ministrando, viver momentos de ansiedade. Nossa, mas tem que acontecer isso, tem que acontecer aquilo, meu Deus, mas não está acontecendo do jeito que eu queria, eu já estou com tantos anos, já era para ter acontecido isso. Aí a gente olha na vida do A,
olha na vida do B, as coisas estão acontecendo, estão fluindo, mas não vê o preço que ele pagou, não vê aquilo que ele carregou para poder ter esse momento hoje. E às vezes nós nos colocamos aí em uma situação complicada e achamos que as coisas não estão acontecendo conosco. Mas é a impaciência que não está deixando nós vermos uma saída. Então, a paciência dentro desse contexto nos ajuda a confiar no tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o tempo nosso, que isso fique muito claro, e também no seu plano perfeito, que vai renovar as nossas esperanças e vai fortalecer a nossa fé. E quer uma coisa difícil, irmãos do céu, é esperar o tempo de Deus. Esperar que as coisas aconteçam sem eu interferir, sem eu colocar a mão para querer adiantar, sem eu querer fazer algo, sem eu colocar a mão ou querer adiantar alguma coisa. Tem pessoas que fazem de tudo, matam, roubam, mentem, enganam, passam por cima de qualquer pessoa, puxam, né, sardinha de fulano, de pastor, de líder, não sei o que, para conseguir cargo, para conseguir isso e aquilo, e estão totalmente equivocados. Quando você espera aquilo que Deus tem para você, é algo sólido, é algo firme, é algo que ninguém pode tomar, porque não foi o homem quem deu, foi o próprio Deus. E ai daquele que quiser tomar algo que Deus deu para você. Então vamos lá. Aqui no tópico 2, benefícios da paciência. Então falamos muito sobre a questão dos males da paciência, e ele abordou o versículo de número 7. Aqui, o autor vai tratar o versículo de número 8, que é subsequente, que também fala dessa vinda do Senhor, que está próxima. Então, nós, enquanto Jesus não voltar, devemos fortalecer o nosso coração, como a introdução mesmo diz, que está dentro do versículo de número 8. Aí o autor vai falar, ela nos ajuda, a paciência, e não a impaciência. A paciência nos ajuda a desenvolver em nós um caráter robusto, uma fé inabalável. Então, a prática da calma, da mansidão e também entender que isso é uma forma de disciplina espiritual que vai nos moldar. Essa disciplina espiritual, ela nos molda para quê? Para que tenhamos, sim, um caráter robusto e uma fé inabalável. Não aconteceu hoje, mas amanhã vai acontecer. Não aconteceu do jeito que eu quis, mas tudo está nas mãos de Deus. Nós vivemos num tempo, irmãos, que é um tempo classificado como imediatista, um tempo, uma geração globalizada, muito conectada, ao ponto de, se uma pessoa mandar uma mensagem no WhatsApp ou qualquer outro canal de mensagem e a pessoa não responder dentro de 1 minuto, você está aí causando uma grande confusão. Por quê? Porque nós vivemos nesse tempo, queremos tudo para o agora, queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E nós queremos o máximo de atenção. Perceba uma coisa, irmãos, a globalização ela é algo importante. As pessoas estão conectadas, mas ao mesmo tempo as pessoas estão separadas umas das outras. Antes as pessoas brincavam na rua, antes as crianças, eu vivi essa época ao qual as crianças brincavam na enxurrada, brincavam de bola na chuva, e era aquela coisa, era briga, mas também era momento de alegria, e no final dava tudo certo. Hoje não, as pessoas você pode brincar no seu celular, no seu computador, com uma pessoa que mora lá do outro lado do mundo, mas raramente você vai se encontrar com ela e raramente vai conhecer quem realmente é ela. Ela só se identifica pelo seu gosto e não por causa das suas qualidades ou por aquilo que você é ou por aquilo que você se transformou. Ela está ali por uma opção de gosto, ou seja, eu gosto do mesmo jogo que você joga aí no seu celular
ou no seu computador. Mas isso não quer dizer que eu goste da sua pessoa, da sua companhia, até porque a distância mantém essas questões bem longe. Então, falando sobre isso, nós podemos deduzir sim que a internet ela tem distanciado em vez de unir e ela tem causado uma ruptura. E um dos pontos que tem deixado as pessoas condicionadas, elas estão condicionadas a viver uma situação de tristeza, angústia, depressão e de solidão, porque todos estão longe. É a mesma coisa aqui. Eu estou conversando com vocês aqui. Eu estou no meu ambiente aqui, gravando esse vídeo, e eu estou sozinho, não tem ninguém aqui. Eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo, mas eu não tenho contato com elas. O meu único contato é audível. Eu não tenho o contato físico e nem o contato visual. Vocês têm uma vantagem. Vocês têm o contato visual e o contato audível. Eu não tenho nenhum de vocês. E isso cria uma barreira, cria cria um muro. Por quê? Porque vocês não me conhecem. Vocês me conhecem pelo vídeo. Poucas pessoas que me viram ministrar aula hoje me conhecem pessoalmente. E pode ter a certeza de que aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo. Então isso é importante, esse contato físico, o abraço, a aproximação. Mas hoje nós não estamos vivendo isso. Hoje está tudo globalizado. E dentro desse crescimento espiritual, que é colocado no capítulo 5, versículo 8, crescimento, ele é o quê? Ele é um processo único? Não. É um processo contínuo, que envolve o desenvolvimento do quê? De habilidades e conhecimento. Isso é crescimento. Eu estou me desenvolvendo, tanto em competências quanto em conhecimento. Quando eu comecei na plataforma, eu tinha uma ideia de conhecimento, também de competência, de experiência. Hoje eu tenho mais um pouco. Lá atrás, mais de 10 anos atrás, quando eu comecei a ministrar aula de escola dominical, eu tinha algumas competências e algum tipo de conhecimento e habilidade. Hoje, isso foi aumentado e isso é importante. Quando nós falamos de escola dominical, e isso é muito importante frisar aqui, que uma coisa eu sempre falo, nunca subestime os seus alunos. Nunca subestime e fala assim, não, mas eles são simples, eles não vão aprender, isso é muito difícil, irmão, isso é balela, isso é uma mentira de Satanás. Por quê? Porque você, aí na sala de aula, você está lá como aquele professor que vai aumentar o nível. Quando uma criança entra numa escola, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela não sabe interpretar texto, ela não sabe fazer conta de matemática. Mas quando o professor que está em outro nível, com várias formações, com várias qualificações, pega uma criança que não sabe nada e ensina ela a ler, ela está mostrando que não se pode subestimar um ser humano e a sua capacidade de aprender. Então, é isso nós devemos levar para a sala de aula, entender que os nossos alunos, nós temos a responsabilidade de subir o nível desses alunos, ok? Então vamos lá. Relacionamentos saudáveis. Dentro dessa questão, ser paciente com os outros demonstra amor e respeito, criando um ambiente de compreensão mútua e apoio, fortalecendo os laços interpessoais. Mostramos também que nós valorizamos o tempo e a necessidade dos outros. Primeiro ponto aqui, ser paciente é mostrar amor para com as pessoas, ter respeito com as pessoas, e isso tem faltado muito dentro das famílias, dentro das amizades. Por quê? Porque falta paciência, nós não queremos saber dos problemas dos outros, nós não queremos saber da vida dos outros, é só o eu e mais ninguém. Então, amor, respeito, cria um ambiente mútuo de
compreensão e apoio, um apoiando o outro, um ajudando o outro. E quando eu valorizo o tempo que eu estou com essa pessoa, quando eu realmente valorizo o tempo por falar com essa pessoa, eu entendo e compreendo a necessidade que é ter uma boa conversa, nem que seja por 1 minuto, nem que seja por 5 minutos, ou seja, eu, de maneira eficaz e muito eficiente, eu consigo resolver os conflitos, meus também e das pessoas que estão à minha volta. Então, esse tempo que nós temos ajuda-nos a refletir sobre o outro, sobre a condição do outro, sobre a nossa vida, sobre como responder, ouvir mais e falar menos, ou seja, há um fortalecimento desses laços. É o que eu disse aqui, enquanto Jesus não voltar, a paciência não está somente na esfera espiritual, ela também está na esfera terrena. Relacionamento saudável, ter paz interior, como o autor colocou aqui, a paciência também traz uma paz interior, reduzindo de forma drástica o estresse, a ansiedade, a sensação de calma e contentamento começa a tomar conta da nossa vida. Então, eu começo a criar esse ambiente de paz exterior e interior porque eu tenho um relacionamento saudável. E esse relacionamento saudável com o meu próximo faz com que ambos, o grupo, as pessoas, se sintam respeitadas, valorizadas e também apoiadas. Isso é fato. Então eu tenho uma comunicação muito eficaz, eu tenho respeito mútuo, eu tenho confiança, eu tenho liberdade, independência, apoio e compreensão. Então, isso tudo fala de um relacionamento saudável. Essa paz interior que o autor abordou é fundamental para o bem-estar. O bem-estar e a felicidade das pessoas que vivem em sociedade. Ela permite que as pessoas vivam em segurança. Paz traz segurança. Quando uma pessoa sente paz em falar com você, quando uma pessoa sente paz em estar com você, é porque ela sente uma segurança muito grande nas suas ações e sabe que você vai proteger, e nas suas palavras, porque sabe que você não vai trair essa pessoa. Então, elas vivem em segurança, desenvolvendo as suas potencialidades e construindo aí um futuro melhor. Amém? Então aqui ele depois abordou o versículo 9, que o autor não vai falar nessa revista, mas o versículo 9 é a pressão, essa pressão que nos induz à impaciência. Em tempos de dificuldade, percebam no versículo 9, ó, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejam condenados, eis que o juiz está à porta. Então, em tempos de dificuldade, essa paciência que nós temos, ela é provada e somos tentados a nos queixar, ou seja, literalmente gemer, reclamar ou resmungar. Os cristãos, de forma geral, não devem, em hipótese alguma, apontar os erros de outras pessoas, para que não sejamos, para que nós possamos não ser condenados assim como elas podem ser. Por quê? O versículo 9 deixa claro: o juiz está à porta. Então, em vez de criticarmos, o autor diz: tenha paciência. Em vez de humilhar, tenha paciência. Em vez de deixar de lado, tenha paciência. Em vez de não ajudar, oriente, ouça, faça o possível. E pode ter certeza, vai ser uma bênção. Tópico 3, paciência e imediatismo, a cultura do imediatismo. Vivemos em uma cultura que valoriza o imediatismo. Isso é fato, estamos vivendo essa era, que nós chamamos, dentro dos estudos sociais,
de pós-modernidade ou modernidade líquida, que Bauman fala. Por quê? Ele vai dizer que a sociedade ela viveu um período sólido, ou seja, de relações sólidas. Hoje as relações elas são líquidas, elas são frívolas, elas não têm valor, elas não têm constância, elas não têm substância, elas se perdem muito fácil. E esses relacionamentos entre amizades também desaguam em relacionamentos amorosos, um noivado, um namoro, um casamento, enfim, se tornaram fracos e vis, e a olho daquela pessoa inútil. Então o imediatismo é justamente essa tendência ou atitude que valoriza justamente a satisfação individual, a imediata e a gratificação instantânea. Ou seja, queremos ser reconhecidos, queremos que as pessoas sejam gratas, queremos gratificação por tudo que nós fazemos, queremos algo imediato. A minha satisfação ela deve ser imediata. Se eu posto um vídeo, se as pessoas não comentam, se as pessoas não deixam like, se as pessoas não deixam um coração no Instagram, meu Deus, o que está acontecendo? É uma carência, inadmissível, irreconhecível, como o ser humano se tornou refém de sua própria carência. E é isso que nós estamos vivendo, em detrimento de considerações a longo prazo. Quem é que quer esperar algo a longo prazo? Ou consequências futuras, consequências boas? Ninguém. As pessoas querem satisfação imediata. E as coisas não funcionam assim. A vida não é assim. A vida é real. A vida é de carne e osso. A vida, ela tem as suas particularidades. A vida, ela tem altos e baixos. A vida tem perdas e ganhos. E parece que nós estamos vivendo numa geração mimada, numa geração que não sabe o que é sofrer, que nunca passou por uma situação difícil, nunca passou por uma situação de estresse, nunca passou por uma situação de fome, e elas acham que o mundo é aquilo que elas formaram na cabeça, ou aquilo que os pais mesmo colocaram na cabeça delas. É um perigo. Então, quando nós falamos de imediatismo, o que está acontecendo? Consumismo. Busca por produtos e serviços que trazem prazer ou satisfação imediata. Tecnologia. Expectativa de respostas rápidas e soluções instantâneas. Relacionamentos que proporcionam o quê? Satisfação imediata. Então, não é a pessoa. Se não me agradou, se não é isso, se não aquilo, se não é aquilo que eu esperei, eu deixo porque a fila anda e isso e aquilo, então acabou. Se encerra aquilo. Então, vamos aqui para o próximo. O valor da esperança, o valor de esperar, versículo 7, então ele volta, na verdade, né? Ele vai falar aqui que a espera, segundo Tiago, não é um tempo perdido, mas um período de preparação e amadurecimento. Tudo aquilo que vivemos não é perdido. Ah, mas eu poderia ter conhecido há muitos anos. Não é perdido. Você hoje conhece Jesus. Você hoje vive através de Jesus. O tempo que passou serviu de experiência, serviu de aprendizado, mesmo que fosse negativo, mesmo que seja negativo. Serviu de experiência. Eu poderia ter feito mais, mas não fez. Serviu de experiência. Eu poderia ter amado mais, não amou. Serviu de experiência. Eu poderia ter sorrido mais, não sorri. Serviu de experiência. Eu poderia ter me alegrado, eu poderia ter abraçado, eu poderia ter festejado. Não festejou, não se alegrou. Serviu de experiência. Para que lá na frente você não volte a errar. Testemunho de fé. Veja o exemplo de Jó, que ele coloca aqui. Lá no versículo 11, ele destaca, né, a questão de Jó. E aqui ele deixa bem claro a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Ou seja, nem tudo que comece mal, nem tudo que começa mal, ou nem tudo que está dando errado vai terminar mal.
Jó acreditou em Deus, Jó confiou em Deus e assim Deus o recompensou. E o momento em que ele foi recompensado foi justamente no momento em que ele orava pelos seus amigos que tanto o acusavam. Ele faz Zofar, Eliú, ele faz Zofar, Eliú e tem mais um outro que eu acabei me esquecendo. São 4. E o que acontece? Eles foram abençoados quando Jó orou por eles. E a Bíblia vai dizer, e virou-se o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, os seus acusadores. Então, assim nós entendemos o trabalhar de Deus. Essa esperança, enquanto Jesus não voltar. Primeiro, que tenhamos esperança na sua volta. E segundo, que a esperança aqui na terra também não acabou. Tem uma vida para ser vivida. O versículo 12 vai tratar justamente do juramento. O juramento é proibido aqui em Tiago, mas há uma tendência de se falar explosivamente e usar o nome de Deus em vão nos juramentos que são feitos. São juramentos precipitados, irreverentes. Então o autor, ele está parafraseando o próprio Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 34 ao 37. Porque eu lembro que na primeira aula nós falamos sobre isso, que Tiago, como era irmão do Senhor, ele pegou muitas coisas que Jesus falou e parafraseou dentro da sua comunidade. Então nem Tiago e nem Jesus queria proibir o juramento sério e oficial. Tanto é que em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, e Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20, vai usar a mesma frase. Jurem somente pelo nome de Deus. Então não use o nome de Deus em vão. Amém, meus irmãos? Foi uma belíssima aula. Obrigado por vocês estarem conosco, ficarem conosco até o final. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.